Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, muitas pessoas são crentes e têm a impressão de que já estão no céu. E eu quero dizer que nós realmente vamos para o céu, nós realmente estaremos no céu, nós realmente viveremos no céu, realmente será uma maravilha passar um bom tempo no céu, as bodas do Cordeiro estaremos lá, e depois a Nova Jerusalém desce sobre a terra, vamos passar um milênio com Cristo aqui, e depois toda a eternidade vai ser maravilhoso, não vai ter mais diabo, não vai ter mais demônio, vai ser realmente muita paz, tranquilidade, não vai ter mais mal, não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, vai ser tremendo e maravilhoso, mas nós ainda não estamos no céu, nós estamos na terra. Estamos na terra, estamos vivendo no meio de pessoas de lábios impuros, estamos vivendo no meio de pessoas que pecam, no meio de pessoas que são impuras, no meio de pessoas que têm defeitos, e nós mesmos temos alguns defeitos. Quem aqui sabe que tem pelo menos 2 defeitos? 3, 5, 10, 50. Então, realmente existe alguma coisa aí que precisa ser resolvida, mas nós ainda não estamos no céu. Enquanto estamos aqui na terra, haverá aflições. Uma vez uma pessoa tão sofrida, tão cheia de coisas que estavam acontecendo em sua vida, ela já estava perdendo a paciência. Ela chegou para o pastor e disse: pastor, por favor, pastor, eu queria pedir uma oração, não estou mais aguentando, minha vida tantos problemas, tantas aflições, e eu queria que o senhor orasse para não ter mais problema. É mesmo, irmã? É. Então fica aqui. Senhor, eu quero que o senhor prepare agora a tua serva e leve ela hoje, leve ela agora, Senhor, que ela morra hoje. Que aí, pastor, eu não quero morrer, não queria ficar sem problema, só no céu, meu irmão, só no céu. Enquanto estivermos aqui nessa terra, viu, Anderson, vai haver aflição, vai haver algumas coisas na nossa vida, só que há uma diferença aqui, e há uma esperança, é que existe uma diferença entre o justo e o ímpio, existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, é que de todas as aflições o justo tem, o ímpio também tem, mas as aflições do justo o Senhor o livra. As aflições do justo é o Senhor que cuida, as aflições do justo é o Senhor que resolve, as aflições do justo o Senhor vai na frente, das aflições do justo o Senhor manda anjo, das aflições do justo tem o sangue de Jesus, das aflições do justo, meus irmãos, nós temos a solução. Nós só precisamos ter uma coisinha chamada paciência. Nós precisamos chegar lá, amém? Paciência, que a paciência também é amiga e é companheira da fé, amém? Jesus, queridos, ele diz lá em João 16:33, a mesma coisa que está escrito aqui no Salmo 34:19, com outras palavras. Depois de Jesus ter feito milagres, depois de Jesus ter multiplicado o pão, depois de Jesus ter curado enfermos, depois de Jesus ter expulsado demônios, ele chega para o seu círculo íntimo, ele chega para os seus discípulos e diz: temos dito estas coisas. Que coisas? Eu vou morrer, eu vou para Jerusalém, vou judiar de mim, essas coisas que ele tinha dito. Ele disse: eu tenho dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Em quem? Tem muita gente querendo ter paz no mundo, e a paz do mundo é diferente da paz de Cristo. No mundo nós temos uma paz ilusória, no mundo nós temos uma paz que depende de circunstância, no mundo nós temos uma paz que depende de dinheiro no bolso, no mundo nós temos uma paz que depende de saúde, no mundo nós temos uma paz que depende de falta de problema, e essa paz aí não é a verdadeira paz. A verdadeira paz é que, ainda que todas as coisas estejam de cabeça para baixo, nós temos a certeza, nós temos a consciência de que há um maior e acima de todas as coisas, cuja mão está estendida sobre nós e que nos ama e que vai resolver os nossos problemas. Essa é a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Ele disse: no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, mas tende bom. Eu venci o mundo. Diz teu vizinho: no meio da aflição, tendo ânimo. Então o marido já sabe, quando a esposa chegar: não sei o que, você vai olhar, sorrir para ela, lembrar da pregação e dizer: tendo ânimo, querida. Ou vice-versa, né?
marido disser, amor, essas contas e não sei o que, eu não aguento mais esse seu cabeleireiro e não sei o que ela vai olhar e dizer, tem ânimo, querido. Né? Então, realmente, no meio das aflições não adianta desespero, no meio das aflições não adianta preocupação, no meio das aflições não adianta perder a esperança, no meio da aflição é manter o bom ânimo. Lembra de Jesus no barquinho? Não estava só Pedro, Tiago e João no barquinho, estavam todos no barquinho, passando para o outro lado, quando de repente aquela tempestade acontece, e onde é que Jesus estava? Dormindo. E os discípulos pegavam, tiravam água com balde, e eles eram pescadores experientes, já tinham navegado bastante, tinham bastante horas de navegação, e eles tinham visto que o negócio era muito sério, e eles estavam esperando, não, com tanto balançado, ele vai acordar, ele vai fazer alguma coisa, e Jesus estava dormindo. Nós precisamos aprender com Jesus, no meio da pior tempestade da nossa vida, nós temos a tranquilidade de deitar a cabeça no nosso travesseiro e dormir em paz. A Bíblia diz em Salmos capítulo 2, em paz me deito e logo pego. Tem gente que passa a noite sem dormir preocupado. Sabe qual vai ser a diferença no dia seguinte? Você vai ter perdido uma noite de sono, o problema continua. Ah, mas como vai dormir desse jeito? Em paz. Diga só, não dorme? E não tem sono? Não, paz. Às vezes você está até com sono, mas não consegue dormir porque falta paz. E o que nós precisamos é essa paz que excede todo o entendimento. Paz, a preocupação, a tribulação, a ansiedade não vai pagar nenhuma conta. Eu contei a história daquele homem que estava devendo e não conseguia dormir. E a esposa disse, por que você não dorme? Amanhã é o dia do vencimento daquela conta, eu não tenho dinheiro. Espera aí, me deu o telefone. Ligou para o homem. Alô? É o seu Antônio? Meu marido está devendo um negócio, vai pagar amanhã, né? Amanhã, estou esperando esse dinheiro. Pois olha, não tem dinheiro, não vai poder pagar, quando ele puder, ele paga, viu? Aí ela disse, pronto marido, pode dormir, agora quem vai dormir é ele. A preocupação, já tem aquele ditado, a preocupação não paga dívida, meus filhos, mas a fé paga. A fé remove montanha. A fé pode fazer com que o milagre aconteça. A fé daquela viúva, cujos credores iam levar os filhos dela, fez com que o azeite fosse multiplicado. Mas o profeta disse para ela simplesmente, o que você tem, minha irmã? O que você tem? O que você tem? O problema das pessoas é ficar preocupado com o que não tem e não usar muito bem o que tem. Muitas pessoas são preocupadas com o que lhes falta e não dão atenção nem valor àquilo que tem, porque acham pouco. E eu quero dizer que o pouco na mão de Deus é mais do que suficiente, porque o pouco Ele transforma em muito quando nós entregamos a Ele com fé. Foi rápido? Vocês estão aqui? Tem muitas coisas boas e importantes para dizer para você, mas a mente de vocês precisa estar aqui. Amém? Não deixa ela vagar por nada, não deixa ela escutar a música que está lá fora, não deixa que os problemas da tua vida te tirem a concentração, porque talvez nessa mensagem seja a solução para todos eles. Talvez nessa mensagem seja a saída para todas as dificuldades grandes da tua vida que estão te atormentando tanto, porque eu vou falar essa noite de um Deus grande que é maior do que todos os problemas que possam existir na nossa vida. Amém? Jesus disse, eu venci. Olha que Ele não tinha ainda nem morrido na cruz, Ele já falava pela fé. Amém? Ele já falava sabendo o que iria acontecer depois, e a vitória dele é a nossa vitória. Amém? E queridos, tem uma coisa que a tribulação é boa, tem uma coisa que a tribulação ela é proveitosa, e está lá em Romanos capítulo 5, a palavra de Deus fala do efeito que ela tem na nossa vida, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Então alguém chega assim e diz, como é que você está, irmão? Não, estou aqui atribulado. Estou aqui, irmão, que eu não aguento mais. Aí o outro que entende esse versículo, o outro chega, irmão, como é que está? Irmão, você não tem noção, eu estou atribulado. Não é ser doido, não é ter a noção, não. A Bíblia diz que nós devemos nos gloriar nelas. Por quê? Isso é coisa de quem tem fé, isso é coisa de crente verdadeiro. Porque ele sabe qual é o efeito final da tribulação. E
Diga, toda tribulação passa. Por isso que a Bíblia diz que o crente passa por tribulação, o crente não fica. Ruim é ficar na tribulação, mas passar por tribulação é bom demais. Amém? Passar por tribulação é saber que um Deus vivo vai fazer com que ela realmente saia da nossa vida. Amém? Sabendo que a tribulação produz a perseverança. Quem quer ser perseverante? Quem não é perseverante aqui? Quem é verdadeiro? A tribulação produz a perseverança. A perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Vamos lá no versículo 3. Gloriemos-nos nas tribulações. Versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, no meio da tribulação, Deus está lembrando do amor que Ele tem por você. No meio da tribulação, Ele está pensando na misericórdia que Ele tem na sua vida. No meio da tribulação, Ele está pensando no cuidado que Ele tem com você. No meio da tribulação, Ele está pensando que Ele não pode desapontar você. Amém? Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus que faz muito mais do que aquilo que queremos ou pensamos. Amém? Não significa, queridos, que os injustos não tenham aflição. Não significa que os injustos não tenham tribulação. Mas que Deus livra os justos. Que Deus livra os que são seus. Havia um homem muito justo. Ele era muito justo. Ele era um homem que buscava a Deus. Ele era um homem que orava 3 vezes por dia. Ele era um homem que servia ao Senhor, que seguia, que tinha um coração piedoso. E havia muitas pessoas que eram invejosas. E as pessoas que são desse mundo, as pessoas que são filhas do diabo mesmo, elas odeiam, detestam os que são piedosos, os que buscam a Deus de coração. Se alguma pessoa lá fora te odeia, te detesta, meu querido, Jesus diz para orar por ele. Ore, ore, porque ele está sendo cego pelo príncipe das trevas, pelo Deus desse século, segundo o entendimento deles. E você está realmente no caminho do Senhor. Amém? Então, não fique com raiva, não fique chateado, mas seja apenas em oração. Daniel era assim. E ele orava pelos seus inimigos. Ele orava pelos que o perseguiam. E ele não deixava de ser fiel, porque estavam perseguindo ele. Mas por causa da fidelidade dele, fizeram uma armadilha que o rei foi obrigado a lançar na cova dos leões. E o rei jogou Daniel na cova dos leões. E o leão estava faminto. Os leões estavam famintos. E queridos, a Bíblia diz que Daniel foi lançado lá dentro e o anjo do Senhor segurou a boca do leão e ele não comeu Daniel. Queridos, Daniel passou a noite não com medo do leão. Daniel dormiu de noite com o leão. E eu acho que a chupinha do leão devia até ser confortável, né? Daniel, leão, ó, fica aqui nessa posição que eu estou sem travesseiro aqui, vai ser tu mesmo, leão. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para você: se um dia na sua vida você estiver no meio de um lugar que é como se fosse na cova dos leões, saiba que Deus é aquele que tampa a boca do leão. Porque muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Queridos, no dia seguinte o rei descobriu a armadilha que tinham feito a ele, e Daniel não tinha sido comido pelos leões. E quando o rei mandou jogar os inimigos de Daniel naquela cova, antes dos inimigos de Daniel chegarem no chão, os leões comeram eles ainda no ar. Ainda no ar. Diga: Deus livra o justo das aflições. Daniel tinha 3 amigos, Mesaque, Sedraque e Abednego, que também eram fiéis ao Senhor. E Nabucodonosor tinha feito uma grande estátua para as pessoas se prostrarem. E eles 3 não se prostraram. Quando tocassem os instrumentos musicais, eles deveriam se prostrar diante da estátua e assim reverenciar a grandeza do rei da Babilônia. Mas eles se negaram a fazer isso, e a penalidade seria ser jogado na fornalha de fogo. E Mesaque, Sedraque e Abednego se negaram a adorar a estátua. E o rei ficou com muita raiva, e o rei ficou indignado e mandou colocar 7 vezes mais fogo na fornalha e deu uma última chance para eles se dobrarem diante da estátua e não serem contaminados, não serem jogados naquela fornalha. Quando eles se negaram, e o rei disse assim: você acha que o Deus de vocês pode livrar dessa fornalha? Eles disseram: pode até não nos livrar, se ele não quiser. Não porque falte poder,
mas nem sempre Deus vai fazer o querer. Amém? Você está entendendo disso? Amém? Eles eram uma expressão de fé. Ele pode até não querer nos livrar, mas ainda que Ele não queira, nós não nos prostraremos diante dessa estátua. O justo, queridos, ainda que morra, ele não contamina o seu coração. Porque o justo sabe que a vida não está reduzida aos poucos anos que temos aqui na terra, mas a vida do justo é uma vida eterna. Amém? Porque ela continua depois desses anos de vida que temos aqui. Glória a Deus! Quantos cristãos foram comidos por leões lá em Roma? Na época de Daniel foi: aprove a Deus livrar dos leões. Na época de Roma, aprove a Deus que eles fossem comidos pelos leões. E tanto Deus foi glorificado quando livrou Daniel da boca dos leões, como Deus foi glorificado quando os crentes, sorrindo, de mãos levantadas, felizes, eram comidos pelos leões de Roma. E o último rei disse: olha, vamos parar de perseguir esses cristãos, porque quanto mais o sangue deles é derramado, mais cristãos nascem. Parece que o sangue deles é semente. E ninguém pôde acabar os cristãos, nem com leão, nem com pedrada, nem com cruz, porque Deus é aquele que livra o justo das aflições. Amém? Amém? Aleluia, queridos. Deus, queridos, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para livrar. Olha, o último que Deus livrou das aflições, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, foi o Senhor Jesus na cruz. O inferno estava feliz, o inferno estava vibrando com Jesus ali naquela cruz, quando acharam que tinham derrotado, que tinham destruído aquele que seria o Salvador do mundo, aquele que iria sentar no trono de Davi, aquele que iria libertar Israel, aquele que iria salvar Israel. Agora não vai acontecer mais nada disso, porque ele estava sendo morto na cruz. Mas quando os demônios pensavam que era o fim, era apenas o começo, porque a morte não conseguiu detê-lo. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo removeu a pedra. A Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, e até hoje ele está vivo e é o Salvador de toda aquela que crê. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia! Queridos, Deus, Ele é livrador, Deus é libertador. Deus, Ele faz muito mais do que nós possamos imaginar, e nenhum medo pode fazer coisa alguma boa na nossa vida. Todo medo atrapalha, todo medo paralisa, todo medo nos coloca para trás, todo medo nos impede de agir, todo medo nos impede de avançar. E Deus não quer esse espírito de medo na sua vida. E sobre qualquer problema, sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer preocupação, nós devemos lançar diante do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz esse versículo áureo, que diz aqui: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero falar uma coisa sobre essa palavra, sobre esse verbo. Lançando está num tempinho chamado gerúndio. Está se preparando aí para o Enem, viu? Gerúndio é um tempo verbal que fala sobre uma ação contínua. Gerúndio é uma ação que nunca se acaba. Amém? Então hoje você está lançando, amanhã você vai estar lançando, depois de amanhã você vai estar lançando, no ano que vem você vai estar lançando. É uma ação contínua, é uma ação que sempre vai se prolongar. Então é algo que nós devemos fazer sempre. Nenhum problema nós devemos ficar conosco, nenhuma ansiedade nós devemos guardar no nosso coração, mas nós devemos lançar sobre Ele. Quem é que cuida de nós? É Ele. Então eu não vou me preocupar, então eu não vou ficar ansioso. Filipenses 4:6 diz algo importante também sobre esse assunto. Diz aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nada deve preocupar a nossa mente, nada deve preocupar o nosso coração, mas no meio do problema nós devemos pedir, orar, suplicar, render graças. Versículo 7: e a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Amém? O segredo é não se preocupar, o segredo é lançar sobre Ele, e aquela paz que nos faz dormir, aleluia, aquela paz que não nos faz perder o sono, aleluia, estará sobre a nossa vida. Amém?
Conta-se que um homem estava no meio da mata, correndo, fugindo de uns malfeitores que o estavam perseguindo. E esse homem corria mata adentro e já estava bastante cansado, quando de repente ele entra numa caverna. Ele entra naquela caverna e não percebe que não tinha saída ali. E era muito estreitinho, e se os bandidos entrassem ali, ele estaria arruinado, ele seria pego, seria capturado, e o mal estava feito. Então ele entrou ali, se escondeu atrás de um arbusto e disse: Senhor, Senhor, ô Senhor, sabe aquela oração que você faz assim, no desespero mesmo, não tem outra saída? É mais ou menos o que Filipenses 4,6 diz: lança sobre ele, faz oração, faz súplica com ação de graça, não se preocupe, aleluia. E ele diz: Senhor, por favor, coloca o teu anjo na porta dessa caverna, não deixa eles me verem. Coloca um não, Senhor, coloca mais, coloca dois não, coloca três, Senhor, e não faz com que eles entrem aqui, Senhor, por favor, me guarda, me protege. Conta a história que uma aranha estava ali, quando ele ouvia os passos daqueles bandidos se aproximando da caverna, a aranha começou a fazer uma teia, exatamente na porta da caverna. E os bandidos diziam: olha, vamos ver se ele está aqui. Um deles disse: não, ó, tem uma teia de aranha aqui, se ele tivesse aí dentro não teria essa teia, vamos procurar em outro lugar. Eu quero dizer uma coisa: se precisar, Deus manda fazer uma teia de aranha para lhe proteger. Se precisar, Deus segura a boca do leão para lhe proteger. Se precisar, Deus manda alguém orar por você. Tinha um missionário, ele era missionário na África, e ele saiu de uma cidade para outra, o transporte dele era bicicleta. Esses missionários da África, principalmente antigamente, eles arriscavam a sua vida para fazer a obra de Deus. E ele precisou ir de uma cidade para outra, viu, Reginaldo? Bicicleta, era o transporte que ele tinha ali, e essa viagem durava 2 dias para chegar lá naquela cidade onde ele iria pregar. E era um trecho perigoso, porque muitos ladrões, salteadores passavam naquele lugar. Lembra daquela história do bom samaritano que tinha passado ali por Jericó e pegaram mais ou menos um trecho parecido com esse aí? E chegou no lugar, anoiteceu, como eram 2 dias de viagem, ele teve que passar a noite. Ele fez ali o acampamento dele, foi dormir. Acordou tranquilamente no dia seguinte, seguiu viagem, chegou na outra cidade, e ali começou a pregar o Evangelho, e o homem se ajoelhou e se rendeu diante do Senhor Jesus, e foi uma festa naquela cidade. E aquele homem disse: olha, eu era bandido, eu era assaltante, e olha, eu me converti. Na realidade não foi hoje com a sua pregação, mas foi ontem, quando o nosso bando chegou diante de você, e foi realmente ali para lhe assaltar. Nunca vi coisa parecida. Mas me diga uma coisa: cadê aqueles seus 26 guarda-costas? Cadê aqueles 26 guarda-costas que estavam com você? Tinha um batalhão que estava ali para lhe proteger, para lhe guardar, e não deixou que a gente fizesse nenhum mal com você. E aquele missionário voltou para a sua igreja nos Estados Unidos, e ele contou essa história, contou aquele testemunho, e foi uma festa na igreja, quando de repente o irmão disse: irmão, qual o direito dessa história aí? Porque teve um dia que eu estava chegando na igreja e ia tirar umas compras, quando de repente Deus me disse: ore pelo missionário. E nós começamos a orar, eu chamei os irmãos que estavam na igreja, e éramos exatamente 26 pessoas que estávamos orando por você exatamente nesse dia. Aleluia. Se Deus colocar no teu coração para orar por alguém, não se preocupe, para cada oração feita por aquela pessoa, Deus vai mandar um anjo, amém? Deus vai mandar um anjo para guardar, Deus vai mandar um anjo para proteger, porque muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. E eu quero dizer, para terminar, vamos colocar aí o versículo de Isaías, capítulo 43, versículo 1 ao 3. O Senhor disse: não vai tocar em você. Eu era crente novinho, fervoroso, eu tinha meus 19 para 20 anos por ali. Faz uns 5 anos atrás, eu acho, e eu vinha da igreja, era ali na Parquelândia, eu morava no Rodolfo Teófilo, ali em frente à maternidade escola, e a gente passa por um trecho que é uma favela, ali perto de onde é o hospital, o nome daquele hospital, de doenças infecciosas? São José, né? A gente passa ali perto de uma favela ali, próximo, e era na época que estavam aqueles arrastões, né? Quem lembra? Os primeiros arrastões, que eram os mais assustadores de todos, né? E vinha eu, Júnior, irmãozinho caçula, e o Júlio, um amigo nosso. E a gente vinha, feliz da vida, cantando, depois daquele culto maravilhoso, e quando a gente ia passando perto dessa favela, lá vem aquele som de muitas águas, né? De muita gente correndo. Quando de repente o Júlio quase paralisou assim. O Júlio disse: é um arrastão. E eu disse só: o
O sangue de Jesus tem poder. Queridos, não sei o que aconteceu comigo naquele dia. Não sei se não é que eu sou super corajoso assim. Eu nem pensei em enfrentar um arrastão. Eu não pensei em fazer um golpe de jiu-jitsu com todos eles ali, até porque eu nunca lutei, nunca brinquei com ninguém. Não sei nem se eu sei dar um murro, nem pensei em fazer isso, mas eu não tive o menor medo naquela hora. Quando eu disse o sangue de Jesus tem poder, eu senti como se fosse aquela redoma que Satanás disse que Deus colocava sobre a vida de Jó. E eu praticamente continuei andando. E eles tinham cercado a gente assim, com um grande círculo. Quando eu disse o sangue de Jesus tem poder, um deles, eu lembro, estava aqui na minha esquerda, mais à frente. Ele disse: ei, são os crentes, abre aí, deixa passar. Isso aconteceu tão rápido, tão rápido, tão rápido. Eu quero dizer que isso aqui é a mais pura verdade. Assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel. Não temos porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E olha o que Ele vai fazer contigo todos os dias que você confiar nele. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, nem o arrastão vai te pegar. Nada vai acontecer. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Coisa alguma, praga alguma vai chegar na tua tenda, meu irmão. E uma arma forjada contra ti prosperará. Maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Não tema! Muitas são as aflições, mas o Senhor o livra de todas. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.